Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, é um vídeo que eu acho que eu nunca trouxe aqui no canal porque eu não sou muito fã de fazer comparações de produtos que não tenham a mesma fórmula, né? Não é muito justo. De qualquer forma, vocês pediram muito que eu fizesse uma batalha entre a base da Nina Secrets e a base BT Skin da linha Bruna Tavares. Como elas têm propostas um pouco parecidas, vocês pediram que eu fizesse certas comparações para que depois que eu fizesse as minhas análises, vocês decidissem qual comprar para vocês. Então o vídeo será sobre isso. Sem mais delongas, bora começar! Então aqui estou com as duas bases. Gente, já tem resenha de ambas as bases aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui em cima e um dos cantos vai estar linkado aqui, caso você ainda não tenha assistido ainda. Então, alguns detalhes eu vou falar de forma mais superficial para o vídeo também não ficar muito longo e porque já temos vídeos detalhados sobre vários detalhes de cada base. As comparações que eu farei serão mais técnicas, digamos assim. Então eu vou falar um pouquinho sobre embalagem, sobre textura, quantidade de tons que cada marca lançou, entre outras coisas. Já fiz a preparação de pele bem antes de gravar esse vídeo, a preparação de pele foi feita igual para ambos os lados. Então deste lado aqui eu vou aplicar a base da Nina e deste lado aqui eu vou aplicar a BT Skin. Vamos falar um pouquinho sobre a embalagem de cada uma antes de começar a aplicação da base. A base da Nina é uma base de bisnaga, contém 30 ml. É aquela bisnaguinha onde você aperta e sai, tá? Ela não tem pump, ela é só de apertar e a tampa dourada dela rosqueia. Já a BT Skin, ela vem com uma proposta de revolucionar o mercado nacional com a sua embalagem. Ela foi apelidada de Frasnaga pela marca, ou seja, ela tem uma bisnaguinha aqui dentro, só que é um frasco em volta dela, né? Uma capa durinha. Quando você abre a tampa, que é de puxar, ela também contém uma bisnaguinha, a ponta de bisnaga é a mesma. Essa embalagem, apesar do tamanho parecer bem pequenininha, essa base aqui contém 40 ml, então são 10 ml a mais do que a base da Nina Secrets. Em relação à textura dessa base, bom, apesar da base Hydra Glow ser classificada como uma base líquida ali na embalagem, eu não a considerei líquida porque ela é uma base que não escorre, ela é uma base mais densa, mais durinha. Então eu sinto que ela parte mais para uma vibe mais cremosa. Já a BT Skin, ela é uma base 100% líquida, é aquela base que você aplica e na hora ela escorre no teu rosto. Vou fazer a aplicação então desse lado base Nina Secrets e desse lado BT Skin. Vou utilizar a esponja BT Blender da Bruna Tavares. Eu até usaria a esponja da Nina também, mas eu não tenho, tá? Então eu vou utilizar a esponja para fazer a aplicação de das duas bases. O meu tom da base da Nina é a 10. Mas vocês puderam conferir na resenha que eu já fiz da base da Nina que, apesar da textura, a base funcionou super pra minha pele. Finalizei a aplicação da base Hydra Glow da Nina Secrets. Vou fazer uma camada só, somente com o que eu coloquei na plaqueta. Inclusive, eu tentei colocar a mesma quantidade de base das duas bases na plaqueta. Fica um pouco mais difícil porque, como elas têm consistências totalmente diferentes, fica um pouco mais difícil de você conseguir dosar a mesma quantidade, né? Mas no olhômetro ali, eu tentei colocar a mesma quantidade para fazer uma camada só. Agora aqui desse lado e com o outro lado da esponja, eu vou fazer a aplicação da BT Skin. O tom que eu tô utilizando da BT Skin é a L10. O que eu sinto por causa dessa textura bem mais fluida da BT Skin é que ela espalha muito mais rápido do que a base da Nina. Vocês viram que só com duas pegadinhas de base eu já consegui fazer quase totalmente toda essa parte abaixo dos olhos, né? Ainda sobrou um pouquinho da BT Skin na plaqueta, mas eu já senti que eu já fiz uma cobertura muito similar a essa cobertura aqui que eu fiz da base da Nina Secrets, então eu não vou aplicar mais. Dá pra ver também que a cor 10 está um pouquinho mais escura que o tom L10 da BT Skin. Mas tirando esse fato do tom estar um pouquinho mais claro desse lado aqui, eu sinto que a questão de glow
de viço da BT Skin é um pouquinho mais evidente do que da base da Nina Secrets. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários para eu saber se vocês tiveram essa mesma sensação que eu. As duas têm um brilho maravilhoso, né? Mas a BT Skin, ela tem uma sensação de que, pelo menos eu olhando ali no monitor e no espelho, a BT Skin, pra minha pele, tem uma sensação de um pouquinho mais de viço do que a base da Nina Secrets. Agora eu vou colocar bem naquele zoom que vocês já conhecem para vocês verem o que eu estou vendo no espelho. Então aqui temos o lado da base Hydra Glow da Nina Secrets, uma camada só. E desse lado, a BT Skin. Agora, falando sobre a questão de acúmulo da base nas linhas de expressão, isso eu pude constatar em ambas as resenhas, né? Ambas as bases não acumularam nas minhas linhas, nem após a aplicação e nem depois de horas de uso. Então, ambas estão empatadas nesse quesito para a minha pele. Agora eu vou explorar um pouquinho sobre a questão dos tons de cada base. A base Hydra Glow da linha Nina Secrets tem 17 tons, enquanto a base BT Skin da linha Bruna Tavares tem 30 tons. Então, assim, se for pra gente fazer batalha mesmo, em questão de quantidade de tons, de variedades de tons, a base BT Skin, ela acaba ganhando, né? Agora, cá entre nós, a divulgação dos tons e subtons de ambas as marcas não foi tão bem sucedido, né? Agora eu vou finalizar a pele com outros produtos e volto aqui para algumas considerações finais. Voltei! E, gente, não parece que eu apliquei uma base só? De verdade, não parece que eu apliquei uma base só? Agora que eu finalizei a pele com os mesmos produtos em ambos os lados, quase não dá pra ver a diferença, né? Não dá pra ver a diferença do tom e não dá pra ver a diferença no acabamento, não dá pra ver a diferença em cobertura. Elas ficam com acabamentos muito similares na minha pele. Eu até vou colocar aqui no zoom pra vocês verem de pertinho. Olha só. Elas foram seladas com o mesmo pó, apliquei o mesmo iluminador, apliquei o mesmo blush, tudo igual, tá, gente? Inclusive eu vou deixar os produtos que eu utilizei nessa pele aqui no box de informações abaixo do vídeo. Olha. O acabamento tá muito similar, né? A única coisa que eu notei é que, assim, eu tenho essa região aqui próximo ao cabelo, na minha testa, essa área aqui ela é um pouco texturizada, é uma área bem seca da minha pele, né? E do lado onde eu fiz a aplicação da base da Bruna, não sei se vocês vão conseguir ver o que eu estou vendo no espelho, tá? Mas aqui desse lado ficou um pouco mais lisinho, sem muita textura. Já desse lado, eu consegui visualizar com o espelho que ficou um pouquinho, como se estivesse um pouquinho craquelando, entre aspas, sabe? Um aspecto meio ressecado, mas quando eu puxo some, ó. Isso, acho que isso se deve, acredito, por causa da textura da base da Nina, que é um pouco mais densa, que não é tão líquida. E essa textura mais densa acaba marcando um pouquinho mais essas características na minha pele. De qualquer forma, o acabamento está lindíssimo em ambos os lados. Gente, olhando assim fica até difícil qual escolher. Tá vendo como é tão difícil falar compre essa ou compre aquela? Porque assim, duas bases podem funcionar em uma pele só, né? No meu caso, as duas funcionaram pra mim, então é muito difícil analisar qual que é melhor do que a outra, porque ambas ficaram maravilhosas pra mim. Por isso que eu decidi fazer análises técnicas, ou seja, sobre as características do produto em si. Então eu estou analisando a quantidade de tons que cada marca disponibilizou, quantidade de produto em cada embalagem, tipo de embalagem, valores. E por falar em valores, ambas as bases custam aí na faixa de R$70, né? R$ 69,90, R$ 69,99, depende da loja que você for comprar, mas ambas transitam aí na mesma faixa de valor. Agora, se você for analisar por quantidade, a base da Bruna acaba valendo mais a pena porque ela
contém 40 ml. Se você fizer uma matemática simples, ou seja, o valor de R$ 69,90 dividido por 40 ml, cada ml sai por R$ 1,74. Já a base da Nina, que contém 30 ml, se você fizer o mesmo cálculo, né, o valor de R$ 69,90 dividido por 30 ml, cada ml da base da Nina Secrets sai por R$ 2,33. Eu achei bem bacana fazer essa conta para vocês entenderem quanto vale cada ml de cada base. Então, nesse quesito, a base da Bruna também sai ganhando. Em relação à cobertura, eu sinto que a base da Nina tem um potencial de cobertura um pouco mais fácil do que a base da Nina. Explico. Com um pouco menos produto, com a base da BT Skin, eu consigo fazer uma cobertura muito boa de cobrir essa vermelhidão mais intensa que eu tenho na maçã do rosto. Já a base da Nina, com uma camada, ela já não cobre 100% essa vermelhidão, então eu preciso aplicar um pouquinho mais de base para eu conquistar a mesma cobertura desse lado que eu consigo com menos produto da base BT Skin. Isso se deve a essa fórmula da Bruna Tavares que veio com alta quantidade de pigmentos, né? Então com pouco produto você já consegue uma cobertura bem bacana. Já a base da Nina, ela é muito boa, a cobertura é muito show, mas eu preciso usar um pouquinho mais de produto para conseguir cobrir com um pouquinho mais de eficiência essa vermelhidão que eu tenho na maçã do rosto. Então agora eu vou fazer o teste final. Vou ficar o dia inteiro com essa base, eu já tenho que ir no mercado fazer as compras do mês, então eu vou utilizar máscara. Tá calor lá fora, que eu tô com ar-condicionado, então por isso que a pele está magnífica, mas vou passar calor hoje e vai ter atrito nessa pele. Então vou voltar aqui depois de muitas horas de uso para saber qual base se saiu melhor na resistência. Bom, gente, final do dia. Já fiz tudo o que vocês puderem imaginar com essa maquiagem, transpirei pra caramba. Como eu disse, eu precisei ir no mercado hoje fazer as comprinhas do mês, então eu estava de máscara o tempo todo. Então tivemos atrito, tivemos bastante suor, porque eu transpiro bastante com a máscara, então isso daqui ficou todo úmido. Então agora vocês vão ver de perto o que eu estou vendo e como cada base se saiu depois de um dia inteiro de uso, né? Bom, esse lado aqui é o lado da BT Skin. Ó, temos pouco ou praticamente nada de acúmulo aqui na dobrinha do nariz, poucos sinais de muita oleosidade, também pouco sinal de que teve uma máscara aqui no meu nariz, né? Claro que na pontinha do nariz, onde as duas bases se mesclaram, não tem como saber exatamente qual é qual, e é onde normalmente a base sai com um pouquinho mais de facilidade por causa do atrito da máscara, que é bem nessa região, né? Só que desse lado aqui, eu vou colocar o zoom ainda um pouquinho mais próximo, vocês vão poder observar que desse lado aqui a máscara já arranhou um pouquinho mais a base, né? Do lado da base da Nina, a base ela já deu uma arranhadinha por causa da máscara, então já não teve uma resistência tão grande que nem desse lado aqui da BT Skin. Contorno ainda tá aqui, blush ainda tá aqui, iluminador ainda tá aqui. E desse lado também, contorno, blush e iluminador também estão aqui. A verdade é que ambas as bases são mega confortáveis pra mim, eu até esqueço que eu estou maquiada. Apesar da textura da base da Nina ser um pouquinho mais densa, ela não passa essa sensação pra pele, de incomodar a pele, como algumas bases que têm essa textura incomodam. Muito pelo contrário, ela é tão leve quanto a base da BT Skin da linha Nina Secrets. Tanto que assim, gente, quase agora não dá pra ver diferença, né, entre um lado e outro. Se eu não tivesse certeza absoluta que esse lado foi feito com uma e esse lado foi feito com outra, eu nem ia saber. Se fosse um teste às cegas, por exemplo, eu nem ia saber que seriam duas bases diferentes. Por isso que pra mim é tão complicado falar compre essa e não compre aquela, ou compre aquela e não compre essa, porque realmente pra mim as duas performaram super bem. Eu gostei de ambas de forma assim igual mesmo, porque elas ficam muito bonitas na minha pele, tem resistência muito boa na minha pele e eu não tenho que reclamar em relação a nenhuma delas. Se eu for analisar do ponto técnico, de todos os pontos técnicos, né, que eu explorei no vídeo de hoje, a BT Skin acaba ganhando, porque ela tem a vantagem de ter 30 tons e a da Nina ter 17.
E também a questão da quantidade, a base da BT Skin ela vem 40 ml, enquanto a base da Nina vem 30. Então são ml, 10 ml a menos, né? Então acaba ganhando, porque elas têm o mesmo valor. Agora, se eu for pensar em embalagem apenas, pra mim a base da Nina ganha, porque eu gosto muito mais da embalagem simples, clássica, do que a inovação. Apesar da Bruna ganhar super pontos por querer inovar no mercado com a embalagem, eu ainda prefiro o básico, o bisnaguinha, onde eu posso apertar sem problema nenhum. Se eu tivesse que escolher apenas pelo ponto de textura, eu escolheria a BT Skin, porque ela é muito mais fluida, muito mais líquida, ela tem aquela textura que me agrada mais pessoalmente, tá? A gente tô falando em Amanda, gosto pessoal. Eu prefiro muito mais bases líquidas do que bases com essa textura mais cremosa. Se vocês já estão acostumados a assistirem as minhas resenhas, vocês sabem que eu gosto muito mais dessas bases mais fluidas, que escorrem e tudo mais, do que bases que são mais densas e durinhas, né? Então, pra ter um pouco de lógica no meu gosto pessoal, obviamente a base BT Skin acaba me agradando mais em relação à textura. Mas é isso, gente. Agora, com todos os pontos, assim, explorados, pontos técnicos explorados em relação a ambas as bases, fica agora a critério de vocês escolherem qual das duas bases vai atender melhor o seu gosto pessoal, porque no final das contas, gente, a opinião que mais importa é a de vocês, né? É o gosto pessoal de vocês. E você, qual base você prefere? Qual base funcionou melhor pra você? A BT Skin ou a base Hydra Glow da Nina Secrets? Se você ficou até aqui, meu muito obrigada por ter assistido todo o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu comentário aqui abaixo para saber se você gostou desse vídeo ou não. Não esqueça de me seguir lá no Instagram também, vou deixar o meu @ aqui embaixo caso você ainda não me siga. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.